Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. A Jerusalém do Alto é livre, e ela é a nossa mãe. Assim São Paulo prega a liberdade dos filhos de Deus contra aqueles que querem se escravizar ou permanecer escravos da carne. A alegoria é feita com duas mulheres, Agar e Sara. Agar era escrava. Quando uma mulher não podia ter filhos, havia um costume, tanto na Mesopotâmia quanto entre os hebreus, de que a escrava oferecesse um filho para a mulher. Abraão gerou um filho de Agar, e esse filho foi Ismael. Mas não foi esse filho o herdeiro das promessas. O herdeiro das promessas foi Isaque, que ele gerou por milagre, já idoso, sua esposa também idosa. Foi ele que herdou as promessas feitas a Abraão e transmitiu aos seus filhos. Agar representa a antiga aliança. O Monte Sinai fica na Arábia, e Agar é a mãe dos árabes, também chamados agarenos. Ela gera filhos para a escravidão. São Paulo fala da escravidão da lei. A lei não é entendida como os 10 mandamentos, mas é entendida como aqueles muitos e minuciosos preceitos que não são capazes de trazer a santidade e que manifestam ao homem apenas como ele é incapaz, como ele é pecador, como ele precisa de um redentor, de algo mais do que a lei. Entre esses rituais está o da circuncisão. Sara representa Jerusalém, não a Jerusalém da terra, mas a Jerusalém celeste que nos espera. Essa Jerusalém do alto é livre, não é escrava como Agar. E esta é a nossa mãe, e ela é que dá à luz filhos para a liberdade. São Paulo quer que os Gálatas, que já foram libertados do jugo da lei, não queiram voltar à escravidão. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Ser livre é uma conquista. E depois de conquistada a liberdade, devemos vigiar constantemente para não retornarmos à escravidão. Os dependentes químicos sabem disso muito bem. Sabem que os tóxicos que eles tomavam e agora querem se libertar deles são uma escravidão. Passam 9 meses em uma chácara fazendo tratamento, em recuperação. Depois são graduados de uma cerimônia solene. Mas eles sabem que essa liberdade tem que ser conquistada. E a cada dia eles têm que zelar por ela. Senão eles voltam à escravidão da dependência química. São Paulo dizia aos Gálatas que eles, que já foram libertos das prescrições carnais do Antigo Testamento, não deveriam querer voltar a elas, como se elas fossem necessárias para a salvação. A salvação nos é dada pelo batismo, cuja eficácia está no sangue de Cristo derramado por nós. Depois que um pecador saiu do pecado e agora está levando uma vida pura, ele é livre. Mas há uma tentação muito forte de ele voltar à escravidão, da devassidão, da impureza. É para serdes livres que Cristo vos libertou. O Evangelho apresenta hoje Jesus censurando as multidões que pedem dele um sinal. Nenhum sinal será dado, diz Jesus, a não ser o sinal de Jonas, que foi lançado ao mar, tragado por uma baleia ou por um monstro marinho e jogado na praia. Ele ficou por 3 dias dentro deste cetáceo. Este sinal basta. É o sinal da morte, sepultura e ressurreição do Senhor. É o sinal de Jonas. É o sinal que demonstra o quanto ele nos amou. Ele nos amou pela morte e ele tem poder pela sua ressurreição. Não há necessidade de pedir a Deus outro sinal de amor, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nem tem maior poder do que aquele que depois de morto ressuscita. Chega. Pedir um sinal extra é por Deus à prova. No dia do julgamento, a rainha do sul, ou rainha de Sabá, Sabá era um dos povos da Arábia, os sabeus.
se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus não é apenas sábio, ele é a própria sabedoria encarnada. E Jesus quer exortar os homens a esta sabedoria. No dia do julgamento, os habitantes de Nínive, os ninivitas, se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. Jesus quer exortar os seus ouvintes à conversão. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas falava em nome de Deus, mas Jesus é o próprio Deus. Portanto, a sabedoria e a conversão, duas coisas que Jesus quereria que nós tivéssemos e praticássemos. Tivéssemos a sabedoria e praticássemos a conversão. A conversão do nosso país depende de muita coisa, mas primordialmente da minha conversão. Se este país tem milhões de habitantes, o primeiro a se converter sou eu. Uma vez que eu estiver convertido, eu posso obter a conversão da minha família, da minha paróquia, da minha diocese e até mesmo do governo. Vamos então, neste tempo que antecede o segundo turno das eleições, praticar uma pequena quaresma. Uma quaresma de boas obras, de penitência, de confissão frequente, de emenda de nossos vícios, porque ainda que sejamos poucos, poderíamos ser como os 10 que Deus não encontrou em Sodoma e que teriam salvado aquela cidade. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.